Nação, nesse vídeo eu quero falar com você um assunto muito sério sobre Gabigol. Gabigol fica no Flamengo? Gabigol sai do Flamengo? Gabigol vai renovar o seu contrato com o Mengão? Ou Gabigol não vai renovar o seu contrato com o Mengão? Rodolfo Landim colocou mesmo na mesa de Gabriel Barbosa o Gabigol um contrato de 3 anos? É verdade que o Corinthians fez proposta e o Palmeiras também? Ou seja, eu vou te esclarecer tudo o que está acontecendo com o Gabriel Barbosa. Por quê? Porque o nome do jogador está sendo muito especulado. Foi um dos top trends e eu vou trazer tudo o que está acontecendo para você. Só que antes, cara, eu vou ter que sair só um pouquinho. Segura só um pouquinho, que eu aqui não falei. O assunto é sério, só que eu lembrei de uma coisa aqui. Não, desculpa. Eu vou voltar a falar sério. Ô Vasco! Ô Vasco! O CRI vem aí, tá? O Uma também! Ah, tá, esqueci o CRI, se Uma. Não, assim, na moral, na humildade. Não, na humildade. Eu tava trabalhando, aí eu chego e pá. E daí, pô, vou olhar aqui os jogos de hoje. Aí eu vejo 4, falei, pô, o Vasco ganhou de 4. Só que depois eu vou olhar bem mesmo. O Vasco tomou 4-0 do Criciúma dentro de São Ratoário, irmão. Dentro de São Ratoário. 4-0 pro Criciúma. Não é fake news. É verdade. São jogos de hoje do Brasileirão 2024. Um desses foi a vitória do Atlético Mineiro sobre o Cuiabá. O outro foi o Criciúma 1, Criciúma 2, Criciúma 3, Criciúma 4-0 no Vasco. Tem cheirinho de segunda, hein? Cheirinho de segunda, hein? Tá chegando domingo, depois segunda. Vou falar o quê, velho? Vou falar o quê? Não vou nem falar mais nada. Gente, coloca a risada do Vasco aí, fazendo o favor nos comentários. Vou mudar de assunto, vou falar de Gabigol, que eu ganho muito mais, até porque o assunto tá sério, tá, gente? Olha só, o Gabigol, ele tá se sentindo injustiçado no Flamengo. E o Gabigol, ele sabe que dentro do Flamengo, ninguém fala o seu nome. O Tite não reclama que não tem um Gabigol. Os jogadores não ligam para o Gabigol. A informação que chega é que os jogadores não falam, Gabigol, como é que você tá? Gabigol, tá precisando de alguma coisa? Não. E ventila-se a notícia nos corredores da Gávea, nos corredores do Ninho do Urubu, que o clima sem o Gabigol ficou mais leve. Por quê? Porque o Gabigol era um clima pesado, ele se achava, ele era arrogante, ele se sentia mais do que os outros. Isso era fato, todo mundo sabe disso há muito tempo. Então, o Gabigol está se sentindo desprestigiado. E tem sim proposta do Corinthians, tem sim proposta do Palmeiras e também tem a proposta do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Isso mesmo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ele fez uma proposta para o Gabigol que está na mão do Gabriel Barbosa, está na mão do Gabigol e do seu empresário. Independentemente se o Gabigol vai ser condenado na justiça ou não, já está na mesa do Gabigol uma proposta de 3 anos, mantendo o seu R$1.600.000 mensais e, claro, ainda com alguns gatilhos, que ele pode chegar até mais de 2 milhões. Porém, esses gatilhos, ele vai ter que suar danado. Então, daí, o Gabigol ainda não deu a resposta para o Flamengo. Por quê? Nação, não porque ele quer ir para o Corinthians ou ele quer ir para o Palmeiras. Não, o Gabigol não quer ir para o Corinthians e nem para o Palmeiras. O Palmeiras ele não quer ir por questão de afinidade. Ele sabe que se ele for de cara para o Palmeiras, ele vai perder todo o conceito e moral que ele tem com o torcedor rubro-negro, ou seja, com o torcedor do Flamengo, que ama o Gabigol, idolatra o Gabigol, que gosta do Gabigol, que é apaixonado por Gabigol. Olha as fases que eu falei: amor,
paixão, gostar, idolatria. Eu sou daquele que sei que ele está na história do Flamengo. Só que quem vive de passado é museu, o que passou, passou. Nós temos que ver do presente para o futuro. E eu sim renovaria o Gabigol, essa é a opinião minha. Mas desde que eu tivesse uma conversa com ele e ele priorizasse o Flamengo. Porque de uns 2 anos para cá o Gabigol não prioriza o Flamengo. Ele prioriza baladas, ele prioriza cantar trap, ele prioriza futebol, mas não prioriza o Flamengo. Não basta só chegar ali e chutar a bandeirinha, não basta chegar e ser expulso com raiva para dizer que isso aqui é Flamengo. Não, tem que fazer gols, tem que estar bem fisicamente, tem que estar focado, não pode ter o teu nome ventilado em confusão, em cachaçada, em bebedice. Então o Gabigol ele não vai para o Palmeiras direto. E ele também vê que se ele for para o Corinthians é dar um passo para trás. Então ele ainda não respondeu ao Flamengo. O contrato que está sim na mesa dele, o Landim colocou um contrato na mesa dele, independentemente se ele for condenado ou não. Mesmo se ele for condenado, suspenso até 8 de abril de 2025, o contrato de 3 anos está na mesa dele. Ou seja, o Landim está dando uma moral deste tamanho para o Gabigol. Só que ele ainda não respondeu, porque a ideia do jogador é deixar o Flamengo, mas para ir para a Europa. Então, ele ser o empresário, por quê? Ele sabe que se ele sair para a Europa, tá tranquilo. A torcida vai entender, a torcida vai respeitar, a torcida vai falar, não, pô, legal, pô, o cara foi para a Europa e tal, show de bola. Agora, trocar para um time brasileiro, isso tá fora de cogitação pro Gabriel. Se for para sair do Flamengo pro Palmeiras, sair do Flamengo pro Corinthians, ele prefere sim renovar com o Flamengo. Então ele ainda não deu a resposta do Flamengo, porque ele espera uma proposta de fora do Brasil, e propostas já chegaram. Então, ele e seu empresário estão estudando, até porque as propostas que chegaram são de times meio de tabela para baixo, times que vão disputar para não cair. Então, também trocar o Flamengo para um time que vai ficar lá nos últimos colocados do Campeonato Espanhol ou francês, não importa. Ele ainda não decidiu. Então, o que está acontecendo é isso que eu te digo. Tem uma proposta na mesa do Gabigol de 3 anos de contrato. O Gabriel ainda não decidiu se ele fica ou se ele sai do Flamengo. Por quê? Porque ele aguarda essa proposta da Europa. Agora, o Gabigol trocar o Flamengo pelo Corinthians não vai rolar. O Gabigol trocar o Flamengo pelo Palmeiras não vai acontecer. Isso você pode ficar tranquilo. Eu quero que você comente aí. Mas claro, sempre daquele jeito que vocês sempre comentam, com bastante educação e de uma forma que eu aprendo também, que eu aprendo muito com os seus comentários. Então faça isso, deixa o like também, se inscreva no canal, um beijo, muito beijo. Fica com Deus, Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação!